Fala, galerinha do meu coração, como é que vocês estão? Que saudade de vocês. Hoje a gente vai fechar a parte do teatro em arte e sociedade. A gente vai continuar vendo arte e sociedade, só que agora com outros campos artísticos. Hoje a gente fecha o teatro. E aí hoje, como a gente vai estar finalizando esse campo artístico, eu vou fazer um apanhado das outras aulas que a gente teve. Na primeira aula a gente viu o surgimento do teatro no Ocidente, ou seja, a gente viu o teatro na Grécia Antiga, e a conexão dele com a política, no sentido que ele era colocado, o teatro surgia em praça pública, assim como era feita a política da Grécia Antiga. Eles levavam os debates, as coisas que precisavam ser discutidas, para serem discutidas em praça pública. E assim também nasceu o teatro lá. Então a gente já vai ter um teatro desde o seu nascimento, desde o seu surgimento no Ocidente, com esse teor político. E aí, vindo com esse teor político, na aula anterior, eu vim para o Brasil, na época da ditadura militar. E aí a gente vai ter o surgimento de vários grupos de teatro, como o Teatro Arena, como o Teatro Opinião, e a gente viu o teatro como uma resistência política na época da ditadura, para denunciar o que estava acontecendo, para tentar mudar a realidade que eles estavam vivendo na época. E aí, nessa aula de hoje, eu vou trazer para a atualidade. A gente vai conhecer um grupo de teatro. Da última aula, a gente conheceu um de lá dos anos 60, 50, final dos anos 50, anos 60, que era o Teatro Arena. E agora a gente vai ver que a gente tem muitos grupos de teatro hoje em dia. Esses teatros deram pontapé inicial e a gente vai ter muitos grupos hoje em dia. E alguns são exatamente para expressar esse teor, eles expressam esse teor político, eles têm esse teor político nas peças dele. Igual a gente tinha também na década de 60. Só que agora a gente vai ter uma temática mais que se adeque mais à nossa realidade atual. Então, a gente vai ter aqui um grupo que se destaca bastante, que é o grupo Zona da Periferia, que ele é conhecido também como ZAP 18. É um grupo mineiro, um grupo de teatro mineiro, e que eles estão localizados na periferia de Belo Horizonte. Eles surgiram junto com a companhia Sonho e Drama, que ela se iniciou nos anos 70, só que acabou no início dos anos 2000. E aí esse teatro, Zona da Periferia, ele nasceu dessa companhia. Só que ele permaneceu depois que a companhia parou a atividade, no começo dos anos 2000. A companhia Sonho e Drama, ela se encerrou a sua atividade. Esse grupo de teatro resolveu se mudar para a periferia de Belo Horizonte. Antes eles não eram. E essa mudança fez toda a diferença para eles, porque eles começaram a se comprometer com questões sociais. E aí uma das peças que eles produziram, que é uma peça bem conhecida, inspirada numa obra, é a peça Esta Noite, Mãe Coragem. E essa peça, ela aborda a morte de jovens, seja pela ação dos traficantes, seja pela violência policial. Ela vai abordar a morte de jovens, a morte precoce de muitos jovens da periferia, que a gente sabe que é uma realidade muito, muito persistente no Brasil e que nem sempre é tão falada, e que é preciso se abordar esse tipo de temática para a gente ter um debate, a gente ter uma consciência e a gente tentar mudar isso. Então esse grupo de teatro, o ZAP 18, ele vem com esse teor político, hoje os vídeos estão cheios de dicas, e aí eu vou colocar também um link aqui embaixo para a gente conhecer mais ainda sobre esse grupo teatral. E vou ver se coloco também aqui embaixo alguns links de outros grupos teatrais para vocês terem acesso. Alguns, claro, as peças não estão nos links,
mas outros eles têm disponíveis algumas peças que foram gravadas e colocadas online. Que isso é ótimo para gente que nem sempre tem a oportunidade de estar indo a peças de teatro, principalmente a gente da cidade menor que não tem tantas peças, a gente não tem tantas apresentações aqui. Então a gente precisa ir para outra cidade para poder ver. Então, tendo na internet já é uma facilitação para a gente, tá certo? E aí, no final dessa peça, essa peça, Esta Noite, Mãe Coragem, ela tem um final aberto. E como ela é feita, ela era produzida e também apresentada na periferia, ela tinha um final aberto para que o público e os atores pudessem falar das experiências pessoais deles na periferia, nas comunidades que vivem sob o domínio do tráfico. E tem essa vivência que a peça abordava, tem essa temática, tem a experiência da temática que a peça abordava. Então, no final, o final era aberto e tinha um grande debate com o público. Então, o público ele tinha uma interação nessa peça. Então, a gente viu isso do teatro, da ascensão do teatro como expressão política aqui no Brasil. E aí a gente viu que veio lá da década de 50, 60, 70 e está perdurando até hoje. Enquanto a gente tiver desigualdade e questões sociais para tratar, a arte vai vir sempre aí como uma válvula de escape, como um motivador para debater os temas, para mostrar o que é necessário mudar. Então, o resumão: teatro na Grécia, conexão desde o surgimento dele com a política, com o debate, com as questões sociais. No segundo vídeo a gente viu o teatro no Brasil e agora a gente deu continuidade anteriormente e agora na atualidade. Então, a gente fecha agora o teatro e passa para outros campos artísticos. Beijão, pessoal! Espero que tenha sido ótima aí a explicação para vocês, para a gente entender um pouquinho dessa ascensão do teatro e dessa relação da arte, no caso a arte que a gente está estudando agora, que é o teatro, e a sociedade. Se a gente tem questões sociais debatidas no teatro, a gente vai ter uma conversa, um diálogo da arte e da sociedade. Tá certo? Beijão e até a próxima!